Enquanto o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passava a primeira noite preso em Brasília, a defesa de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, confirmava a morte dele, que era apontado justamente pela Polícia Federal como o capanga do banqueiro. A morte de sicário de 43 anos foi confirmada pela defesa na noite de sexta-feira. Ele estava sob custódia da Polícia Federal em Minas Gerais, quando, segundo a corporação, atentou contra a própria vida e foi transferido para um hospital na capital mineira. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal neste sábado. Já em Brasília, Daniel Vorcaro passou sua primeira noite preso na Papuda. O banqueiro ocupa uma simples cela individual de cerca de 6 metros quadrados. Um cenário bem diferente da vida de luxo que o banqueiro levava antes da revelação do escândalo. Neste sábado começaram a circular vídeos do noivado do dono do Master com a modelo Marta Graeff, na Itália. O palco da festa, realizada em novembro de 2024, foi um castelo que fica a cerca de 30 quilômetros de Roma, capital do país europeu. Com o avanço das investigações e o vazamento do conteúdo do celular de Vorcaro, uma suposta troca de mensagens com o ministro Alexandre de Moraes colocou ainda mais combustível na crise instalada no Supremo Tribunal Federal. Os diálogos teriam acontecido em 17 de novembro do ano passado, mesmo dia em que Vorcaro foi preso pela primeira vez e que teve o banco liquidado. Diante da repercussão, o gabinete de Moraes disse que uma análise técnica dos dados telemáticos não identificou mensagens enviadas por ele ao banqueiro. A Polícia Federal também afirmou que não selecionou, editou ou manipulou as conversas extraídas do celular de Vorcaro. Atendendo a um pedido da defesa do banqueiro, o ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo, determinou a abertura de um inquérito para investigar o vazamento das mensagens. A divulgação das mensagens mobilizou parte do Congresso. Parlamentares da oposição defendem convocações e falam em impeachment de Alexandre de Moraes, embora reconheçam não haver ambiente político para isso aqui no Senado. A aposta imediata é justamente pautar requerimentos de convocação do ministro do Supremo na CPI mista do INSS. Eu vou conversar ainda nesse final de semana com o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, para que seja pautada a convocação do ministro Alexandre de Moraes, da sua esposa, de Daniel Vorcaro e também do senador Ciro Nogueira. Sem dúvida nenhuma vai ter uma dificuldade muito grande, mas não seria a primeira vez que a gente quebraria essa dificuldade. O senador Alessandro Vieira, do MDB, apresentou pedido para a abertura de uma CPI que investigue as condutas do ex-relator do caso, Dias Toffoli, e do de Alexandre de Moraes, no inquérito do Master. Já os governistas defendem cautela. Mesmo que houvesse ali uma eventual troca de mensagem, foi feito algum benefício? Se houve, sem dúvida a justificativa tem de sobra. Se não houve, nós temos que haver aí o que de fato aconteceu. Com muita responsabilidade para não condenar inocentes e nem inocentar culpados. E a gente recebe no SBT Brasil hoje um analista de política, César Feitosa, a quem eu agradeço imensamente sua presença hoje aqui conosco. Uma boa noite, César. E eu já queria começar te perguntando o seguinte: como é que fica a imagem do Supremo Tribunal Federal com essas, digamos, relações, né, entre os ministros e Vorcaro? Primeiro com críticas que caíam sobre Dias Toffoli e agora todo o foco está em cima de Alexandre de Moraes. Como é que fica a reputação do Supremo? Simone, boa noite, um prazer participar aqui contigo do SBT Brasil. É importante a gente situar isso na história da República. Desde a redemocratização, o Brasil infelizmente se acostumou com crises políticas envolvendo os grandes escândalos de corrupção no Congresso e na presidência da República. A gente viveu anões do orçamento, a crise de Fernando Collor, depois o mensalão, a Lava Jato, agora o orçamento secreto. Tudo isso envolveu o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Mas essa é a primeira vez que uma crise atinge fortemente o Supremo Tribunal Federal e seus integrantes, envolvendo suspeitas, inclusive, de corrupção de alguns de seus integrantes. Há questionamentos sobre a conduta dos ministros Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes, e assim passa-se a questionar também as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal
o que é uma crise sem precedentes na Suprema Corte do país. Portanto, o que é preciso agora, com o avanço das investigações e com essas manifestações públicas do próprio ministro Dias Toffoli e agora também do ministro Alexandre de Moraes, é aguardar para ver quais serão os novos desdobramentos. Porque o que se mostra até o momento é uma relação que pode ser próxima, mas que havia alguma relação entre esses dois ministros do Supremo, que acabaram tendo benefícios, inclusive financeiros. Alexandre de Moraes, por meio de um contrato de sua esposa com o Banco Master, o ministro Dias Toffoli, por meio da venda de um resort para o grupo aliado de Daniel Vorcaro. Portanto, é ver como isso se relaciona com as crises envolvendo o Banco Master, as fraudes que Daniel Vorcaro é investigado, com, portanto, esses benefícios financeiros que esses dois ministros tiveram, tudo, obviamente, comunicado à Receita Federal, as transações foram todas regulares, mas é preciso identificar se houve, pela conduta dos ministros, algum tipo de favorecimento ao banqueiro Daniel Vorcaro. Agora, Feitosa, desde que o escândalo estourou ainda no ano passado, a gente já tinha uma impressão e agora eu acho que a cada avanço das investigações a gente confirma essa sensação. A pergunta é, será que sobra alguém de pé no mundo jurídico, no mundo político, com essas revelações todas que a gente vem observando? Quer dizer, eu não sei se você tem a resposta para isso, mas será que sobra alguém de pé depois de tudo isso? Acho que sim, Simone. Apesar de Daniel Vorcaro sim, ter se infiltrado no Legislativo, no Executivo, e agora a gente vê também essa crise com o Judiciário, nós estamos falando, por enquanto, de suspeitas envolvendo 2 dos 10 integrantes do Supremo Tribunal Federal, e a gente vê uma atuação da presidência do Supremo, com o ministro Edson Fachin à frente, que tenta resolver um pouco desses problemas e não colocando panos quentes, mas contrapondo as informações que a Polícia Federal tem com as situações e as condutas dos ministros do Supremo. Inclusive, tentando enfrentar um outro tema super importante, que são os penduricários, os supersalários no funcionalismo público, mas também as questões relacionadas à conduta dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, que já vinham sendo questionadas pela sociedade já há algum tempo e agora chegam no seu ápice. Portanto, apesar de haver esse pessimismo com essas novas informações que vão surgindo sobre as relações de Daniel Vorcaro com autoridades nos 3 poderes, eu acredito que, pelo menos por enquanto, as suspeitas recaem sobre uma parcela ainda pequena dos 3 poderes. Acredito que não podemos, por enquanto, generalizar e colocar a culpa nas instituições, apesar dessa crise institucional e reputacional dos integrantes dos 3 poderes.